Olá, pessoal. A ideia minha com esse vídeo é que ele seja um vídeo curto e que ele trate de um subtema dentro do tema geral de estratificação e desigualdade social. E esse subtema é a questão da desigualdade e dominação. Vamos entender o seguinte: uma sociedade onde haja situações de desigualdade social muito acentuadas, essas situações de desigualdade social, elas possuem uma forte tendência a que os grupos privilegiados, para manter os seus privilégios, para manter a sua posição superior na situação de desigualdade, eles construam situações para domínio, para dominar aquelas camadas, aqueles estratos que estão numa situação hierárquica inferior, estabelecendo assim uma ligação direta entre a desigualdade e a dominação. A desigualdade sendo um fenômeno social concreto, ela pode fazer com que haja uma situação de domínio em que os dominantes nada mais querem do que manter a situação de desigualdade que os privilegia. Muito simples. Bom, quando a gente fala de dominação na sociologia, a gente tem que remeter a o Max Weber, sociólogo que vocês sabem, um dos clássicos da sociologia. Weber, num livro dele que foi publicado, inclusive depois da sua morte, ele morreu em 1920, e o livro Economia e Sociedade só chegou a ser publicado em 1922, ele classifica três tipos de dominação. Esses três tipos de dominação se dividem nos seguintes: a dominação tradicional, a dominação legal ou burocrática e a dominação carismática. Vamos um por um. O que seria a dominação tradicional? A dominação tradicional seria uma dominação em que os grupos que dominam, eles se mantêm a partir de uma legitimação, veja bem, legitimação social baseada na tradição. Vamos dar exemplos para melhorar. Por exemplo, quando você fala de uma monarquia em que o poder de governar está dentro de uma mesma família e esse poder vai passando de descendente para descendente, o que sustenta isso? O que sustenta que as pessoas aceitem serem governadas por descendentes de uma mesma família, de geração em geração? O Weber entende que isso é o quê? Uma crença na tradição. Uma sociedade que estrutura o poder dessa maneira, aceita a existência da monarquia, é uma sociedade que aceita a tradição. A monarquia só tem sentido e só se explica a partir disso, da tradição. É aí onde ela se legitima. Mas você pode pensar também em outras situações que hierarquizam grupos na sociedade e que se mantêm pela tradição. Vamos lá, vamos mais um exemplo. Quando eu falo, por exemplo, das diferenças de gênero, homens e mulheres, a ideia de que, e a prática, não só a ideia, mas a prática de que as tarefas domésticas são tarefas naturalmente de vocação feminina e as tarefas públicas, as tarefas para além da porta de casa, são tarefas de vocação masculina, à medida em que eu evoco essa diferença hierárquica entre gêneros, a única coisa que pode explicar isso, a manutenção disso, é a tradição. Essa tradição pode ser mantida o quê? Através, por exemplo, da educação. Eu não estou falando só da educação escolar. A própria educação no âmbito da família, no âmbito
geral da sociedade. Não estou falando da educação de dentro da escola, né? A ideia de passar de geração para geração que a mulher ela tem um papel nas atividades domésticas, vocacionado àquilo, e o homem tem um papel nas atividades públicas e é vocacionado àquilo. À medida em que isso vai sendo reforçado, eu reforço uma situação de desigualdade e reforço, além da situação de desigualdade, uma situação baseada numa tradição. Então, assim como o poder dos monarcas ele se mantém na tradição, a partir da tradição, a diferença de gênero de homens e mulheres, essa ideia de que a mulher tem uma vocação para a atividade doméstica, ela também se assenta na tradição. Um outro exemplo, onde eu pego, se eu pudesse pegar, por exemplo, as ideias racistas, onde eu coloco determinadas raças, determinadas etnias como superiores a outra. E a partir dali estabelece-se uma dominação. Isso é também baseado na tradição. A tradição é que vai explicar a monarquia, a tradição é que vai explicar a diferença dos papéis sociais de homens e mulheres e também o racismo e a hierarquização de grupos sociais a partir do critério da etnia ou da raça. É na cultura, na tradição, na prática do dia a dia que essas situações de domínio, elas se perpetuam, elas se mantêm. É na prática do dia a dia. Essa é a dominação tradicional. Já o segundo tipo de dominação, que é a dominação legal ou burocrática, o Weber vai dizer que essa dominação ela é muito presente nas sociedades modernas, nas nossas sociedades. Por quê? Porque nas nossas sociedades, para o Weber, não basta apenas a tradição. É preciso que o Estado ele legalize, ele coloque normas que deem força à dominação. Então, o que é a dominação legal ou burocrática? É aquela dominação que se dá a partir da lei. Você tem uma determinada lei que estabelece uma situação de dominação e o Estado vai trabalhar, o Estado vai aplicar aquela lei. Se possível, o Estado vai até mesmo utilizar a força para que aquela lei seja cumprida. E então se mantém uma dominação. Mas vamos para exemplo concreto. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar na questão da propriedade privada nas sociedades modernas, basicamente naquelas em que se assenta uma economia capitalista, que precisa da propriedade privada. Vamos lá. Todas as sociedades modernas que se assentam em economia capitalista, a propriedade privada ela é garantida por leis. Ela não é garantida só na tradição. Ela não é garantida só no costume. Ela é garantida na lei escrita. Aqueles que possuem propriedade privada dormem tranquilos não apenas porque existe um costume para respeitar a propriedade privada. Não só porque existe uma tradição para respeitar a propriedade privada, mas também porque existe uma lei. E se essa propriedade privada for ocupada por aqueles que não possuem propriedade privada, a lei cairá sobre eles e provavelmente o Estado utilizará também a força, utilizará exército, polícia, etc. E se estabelecendo, nesse caso, uma forma de dominação, em que o Estado e as leis, eles garantem aquela situação de domínio. Eu vou dar outro exemplo de dominação legal relativa a gênero. Vocês sabem que até a década de 30, se não me engano, 1934, posso estar errado no ano, o voto feminino não existia no Brasil. Você só tinha o voto dos homens. Só as mulheres podiam votar. Só os homens podiam votar, as mulheres não podiam. Então o que acontece? Você está aí diante de quê? De uma situação em que só os homens participam da vida pública. As mulheres não. Então o que é que você tem? Você tem uma dominação que anteriormente
era somente na tradição, era somente na cultura, ou seja, o lugar de mulher é em casa. Mas agora, quando você tinha, pelo menos até 1934, quando você tinha é, a lei proibindo a participação política das mulheres, o domínio dos homens sobre as mulheres deixava de ser apenas na tradição e no costume. Ele era também um domínio legal burocrático. Por quê? Porque você tinha uma lei que estabelecia aquilo. Vou só dar um outro exemplo dentro dessa mesma linha. O Código Penal brasileiro, até aproximadamente a década de 70, 80, ele estabelecia o seguinte, que uma traição conjugal de uma mulher sobre o homem, ela legitimaria a que o homem lavasse a sua honra com sangue. Ou seja, ele poderia cometer um assassinato e poderia apelar para o Código Penal, onde estabelecia que a traição da mulher sobre o homem era um crime. Essa seria uma linha de defesa que um advogado utilizaria. Ora, isso nada mais é do que uma dominação do tipo legal burocrático, estabelecida em lei, garantida pelo Estado. Então, só para a gente diferenciar, a dominação tradicional, ela se dá no nível dos costumes, no nível da cultura. A dominação legal burocrática se dá no nível das leis, no nível do Estado. As duas podem existir juntas. Algo pode ser um costume e pode se tornar, por ser um costume, uma lei para garantir que aquele costume continue existindo. E, por último, o terceiro caso, que é a dominação carismática. Isso é bem simples de entender. O Weber fala que a dominação carismática é aquela em que determinados líderes carismáticos, eles dominam, isso se dá muito na política, eles dominam grupos inteiros, massas de pessoas, a partir de uma ligação afetiva da liderança com a massa. Vou dar 2 exemplos disso. Por exemplo, eu posso pensar em Gandhi na Índia, uma liderança que mantinha uma ligação afetiva com parcelas do povo indiano, ou Nelson Mandela na África do Sul, que mantinha uma ligação afetiva com parcelas da população, ou Getúlio Vargas no Brasil, ou Padre Cícero no sertão. São lideranças carismáticas que mantêm um domínio sobre massas da população a partir de uma ligação afetiva que eles têm com os seus liderados. Estou falando de afeto. Pois bem, gente, nas situações de desigualdade e dominação, já passando à frente, já saindo dos tipos de dominação, mas nas situações de desigualdade e dominação, normalmente os grupos dominantes, aqueles que na situação de desigualdade são privilegiados, eles tendem a praticar uma coisa que Weber chama de fechamento social. O que é fechamento social? Eu tenho uma situação, eu sou de um grupo social, eu sou de uma classe, ou de um gênero, ou de uma raça, que possui privilégios, e eu vou fechar esses privilégios para que outros não tenham acesso a ele. Eu vou fechar esses elementos que me dão privilégio para impedir que outros tenham acesso a ele. Eu vou dar 3 exemplos, separei 3 exemplos aqui, tá certo? O primeiro deles, quando você tem, no caso do Brasil, uma precarização da escola pública, e você entende que o capital cultural, como falava Bourdieu, ele serve para que os indivíduos concorram, quem tem mais capital cultural, concorra com mais vantagens em relação a quem tem menos capital cultural, e quando o capital cultural é adquirido na escola, mas a escola pública é precarizada, o que é que você está fazendo? Você está tendo uma situação que colabora para manter a dominação e manter o capital cultural fechado apenas em determinadas parcelas da sociedade que são privilegiadas. Isso é uma técnica de fechamento. O capital cultural, como instrumento de ascensão social, ele fica restrito só aos que já estão em cima. E fica, digamos assim, proibido para os que estão embaixo.
Quando você precariza a escola pública, você está fazendo uma situação de fechamento social. O segundo caso, eu falei já aqui, as mulheres. Quando você tinha no Brasil a, a proibição da participação política das mulheres, deixando ela só para os homens, isso não era só no Brasil, tá? Isso foi em vários lugares do mundo. Mas quando você tinha isso, você tinha uma situação de fechamento social. O poder político é o local, é algo que deve ser exercido só por homens e não por mulheres. Fecha-se aquilo para quê? Para se perpetuar o domínio de gênero. E eu disse 3 exemplos que ia dar. Eu vou dar um mais genérico, esse último mais genérico. Qualquer mecanismo que exista para impedir a ascensão social de grupos sociais que são subalternos é uma técnica de fechamento. Então, no Brasil, quando você tem grupos sociais que não conseguem, estratos sociais, que não conseguem ascender socialmente, não conseguem concorrer em igualdade com os grupos mais privilegiados, com os estratos mais privilegiados, você tem uma situação de fechamento. Os mais privilegiados continuarão monopolizando os privilégios e os menos privilegiados não terão acesso aos instrumentos que lhes possibilitariam a ascensão. Eu estou diante de uma situação de fechamento. Então eu vou encerrando o vídeo, pessoal, só lembrando. A gente falou de desigualdade e dominação. Primeira coisa, situações de desigualdade geram situações de dominação. Segunda coisa, Weber e os 3 tipos de dominação. Tradicional, que é baseada no costume, a legal burocrática, que é baseada no Estado, nas leis, e a carismática, que é baseada na ligação afetiva de um líder carismático com as massas. E por último, a gente viu a questão do fechamento social, que é quando um determinado grupo, um determinado gênero dominante, uma etnia dominante ou uma classe social dominante, ela tende a o quê? Ela tende a pegar os instrumentos que podem ameaçá-la e que, se forem democratizados, podem ameaçar o seu domínio e os seus privilégios, elas tendem a pegar esses instrumentos e monopolizar apenas nas mãos dela mesma. Ela se fecha. Tá bom, pessoal? Eu vou deixando aqui e um abraço a todos.